Fala galera, aqui é o Pedro de novo. Então, hoje a nossa questão dessa semana é uma questão sobre isomeria, mas é uma questão que também vai, como sempre, abarcar vários assuntos diferentes. É uma questão bem interessante, é um assunto especificamente que sempre cai, porque realmente é uma maravilha assim, do corpo humano, o que se fala nessa questão. Então, eu não vou perder tempo, eu vou já compartilhar a minha tela com vocês, para vocês verem do que eu estou falando. Essa questão, ela fala sobre uma parte do nosso corpo que, se a gente não entende bioquimicamente o que está acontecendo, parece mágica que funcione. Mas não é verdade, é só química e ciência. Então, o nosso enunciado... Opa, fiz uma caca aqui. O nosso enunciado da questão é o seguinte. Ah, eu não gosto quando isso acontece. Escrever em preto. É um enunciado meio grande, né? É enorme, na verdade. Sim, é verdade, mas não tem problema. Vamos ler esse enorme enunciado. Questão 7 da UFPR. A retina do olho humano contém dois tipos de células especializadas, os cones e os bastonetes. Nos bastonetes acontece uma transformação química fundamental para a química da visão. Trata-se da conversão do retinol, vitamina A, em retinal, que, na sequência, sofrerá outras transformações. Sobre o tema, considere as seguintes afirmativas. Aí tem lá uma porrada de afirmativas. Mas para isso a gente precisa saber qual é a estrutura da nossa molécula e eu vou desenhar essa estrutura para a gente agora. Então, a primeira molécula que a gente tem é essa daqui, ó. Opa. Eu preparei uma cola aqui para conseguir fazer a molécula toda sem errar muito. 5. Beleza. 1, 2. Opa. É uma estrutura um pouco grande, mas é uma estrutura relativamente simples. Tá? E esse cara aqui é o que a gente chama de retinol. É a nossa vitamina A. Tá bom? E o que ele está falando é que esse cara daqui se transforma no seguinte. Ah, essa ligação dupla ficou horrível. Ok. Para cá para baixo. Outra ligação dupla. E aqui a gente tem uma metila para cá. Tá bom? Eu achei que ficou meio trágico essa estrutura de baixo, mas como dá muito trabalho, eu não vou refazer não. Retinal. Esse aqui é o famoso retinal. Tá bom? Então a gente tem essas duas estruturas aí. O que vai acontecer com elas? Primeiro, sobre o tema, considere as seguintes afirmativas. 1. O grupo funcional álcool do retinol é convertido a aldeído no retinal. Tá. Vamos identificar esse grupo aqui. Né? Esse aqui, ó, é o nosso grupo álcool no retinol. E o que ele fala sobre aldeído é esse grupo aqui. Tá. No retinal. Por que isso aqui é um álcool? Porque é um grupo hidroxila ligado a um carbono simples. Então, beleza, é um álcool. E por que isso aqui é um aldeído? Porque é um grupo carbonila, C dupla O, ligado com esse carbono ligado a um hidrogênio. Tá? Então, essa primeira está certa. Peraí. Vou deixar isso aqui que vai ficar melhor desse jeito. Vamos dizer, então, que a primeira está correta. 2. A ligação dupla entre os carbonos 11 e 12 sofre uma reação de isomerização.
Beleza. Cara, primeiro a gente tem que saber quem são os carbonos 11 e 12, né? Isso é uma coisa que às vezes pode confundir você bastante. Para você contar esse tipo de coisa, você faz o seguinte, cara. Você geralmente começa ou da função orgânica mais importante ou do ciclo, tá? Então vamos ver quem ele está falando aqui de carbonos 11 e 12. Se for para chutar, eu chutaria que é essa galera aqui, né? Porque foram esses carbonos que mudaram. Mas vamos lá. Se a gente conta daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É esse? Eu acho que não, né? Porque, ó, carbono 11 e 12 aqui são esses dois aqui, certo? E esses dois aqui não são os carbonos que mudaram, porque eles não mudaram de cá para cá, tá? Então, não é a partir desse hidroxilo aqui, esse amigo está contando, tá bom? Então, vamos dizer que ele esteja contando, na verdade, a partir do anel, tá? Então, a gente vai começar pela função, pela insaturação no nosso anel. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, agora caiu bem aqui, que é o mesmo cara que mudou de cá para cá, não é? Então, deve ser esse cara aí mesmo. Esses dois aí são os carbonos 11 e 12, tá? Então, vamos lá. 11, 12. Beleza? E aqui, ó, o 11 e 12 meio que mudaram de posição um em relação ao outro. Quer dizer, os radicais deles, né? Só que o que ele fala sobre esse carbono 11 e 12 é que sofreu uma reação de isomerização. O que é uma reação de isomerização, gente? É uma reação na qual você muda a estrutura sem mudar a composição, tá? Então, desse cara aqui, do retinol para o retinal, você fez exatamente isso. Você mudou a estrutura sem mudar a composição, tá? Então, você teve uma isomerização. Aí você pode perguntar assim, mas isso é uma reação química? Porque você não mudou nada. Na verdade, sim, é uma reação química. Você mudou a ordem das ligações químicas. É uma reação química, tá? É uma reação de isomerização. O que acontece no seu olho, aliás, que ele fala no enunciado. É uma reação muito importante, tá? O que acontece, na verdade, é que quando a luz bate no seu olho, essa molécula, o retinol, tem energia o bastante para fazer com que a reação aconteça. A energia da luz que bate no seu olho faz com que essa reação aconteça dentro do seu olho. E quando essa reação acontece, o retinal, por conta da estrutura dele, manda um sinal para o seu cérebro, para o seu nervo óptico, de que tem luz ali. Isso que você tem uma tela assim de milhares de retinols, entendeu? E aí a luz bate de determinada forma e você consegue gerar ali vários sinais que viram o seu olho. Tá? É incrível. Então, a parte de ser incrível, a 2 está correta. Aparentemente está correta. 3. A molécula do retinol apresenta um grau de oxidação superior ao do retinol. Tá, então, o que é grau de oxidação, gente? Pelo próprio nome, né, vamos dizer assim, a quantidade de oxigênios que estão ligados à sua molécula. Vamos generalizar um pouquinho mais. Qual a intensidade que a sua molécula está ligada a esses átomos de oxigênio, né? Átomos que sugam os elétrons dela, que puxam os elétrons dela, certo? Quantas ligações sua molécula tem com átomos de oxigênio? Qual a oxidação dela? No retinol, a gente tem uma ligação de um carbono com o oxigênio, que é a do OH, certo? Enquanto que no retinal, a gente tem um carbono ligado com uma ligação dupla a esse oxigênio. Então, se pergunta é o seguinte, isso aí oxidou? De fato, oxidou. Por quê? Porque você tem um carbono mais ligado ao oxigênio do que ele estava anteriormente, certo? Resumo da história, quanto mais você tem um carbono ligado ao oxigênio, mais esse oxigênio vai sugar elétrons desse carbono, certo? Mais oxidado esse carbono vai estar. Claro, a gente dá esse nome, que nem eu já falei antes para vocês, essa propriedade de oxidação, porque o oxigênio é extremamente importante, né, na nossa vida, mas você poderia ter outro átomo que também puxa os elétrons para ele, fazendo uma oxidação. Por exemplo, um enxofre da vida, por exemplo, um cloro, tá? Então, a partir de um conceito que a gente gerou, que a gente criou por causa do oxigênio, a gente tem um conceito mais amplo que é oxidação, tá? Que é perda de elétrons, tá? Por um átomo. Então, lembre-se disso. Então, sim, de fato,
do retinol para o retinal, a gente teve uma oxidação desse carbono aqui, ó, que é o carbono, aqui é o 12, 13, 14, 15. O carbono 15, exatamente. Aqui. Certo? 13, 14, 15. É, exatamente isso. Tá. Exatamente, certo. 4. Vamos lá, vamos implorar para que a 4 esteja errada. Porque senão a gente vai ter alternativas demais certas, né? Então, vamos lá. A molécula do retinol apresenta um centro quiral no carbono 15. Gente, quiralidade, né, cara? O que é um centro quiral? Eu vou escrever aqui pra gente. Quiral é um carbono que tem todos os substituintes diferentes. Tá? Ele tem que ter todos. Se tiver um substituinte igual, não vai ser mais quiral. Ah, mas por que os químicos resolveram botar essa porcaria dessa nomenclatura dentro da química? Por uma coisa muito simples. Um carbono, quando ele é quiral, quando ele tem todos os substituintes dele diferentes, você acaba tendo um carbono que ele tem uma identidade única. Se você mudar um substituinte de lugar, você tem outra molécula. Tá? Ela não é substituível, ela não é superponível. Se você botar ela de frente para um espelho, a cara da outra molécula não é a mesma da que você tinha antes. Tá? Esse centro de quiralidade faz com que essa molécula também tenha propriedades óticas únicas. Certo? O que eu quero dizer com isso? Quando você incide luz polarizada numa molécula que tem um centro quiral, ela vai alterar o plano da luz polarizada. Sei que isso pode não querer dizer nada para você nesse momento, mas o que acontece? A luz polarizada é uma luz especial, bem especial, porque ela vibra numa só direção no campo eletromagnético, certo? E essa molécula que é a quiral, ela tem atividade ótica, o que a gente chama de ter atividade ótica, e ela é muito especial exatamente por causa disso, porque a propriedade ótica dela é muito bem definida, tá? Então, a gente quer ver, né, voltando à questão, se o carbono 15 é um centro quiral ou não, tá? No retinol, a gente tem que ver se todos os substituintes desse carbono aqui, 15, são diferentes. Então, a gente vai desenhar o carbono 15 aqui, ó. Então, para cá, a gente tem a moléculazinha da gente, né? O resto da molécula. Para cá, ó, a gente tem um OH, eu tô tirando, ó, esse cara daqui, ó, tá? Carbono 15. Para cá, para baixo, a gente vai ter um hidrogênio, que é sempre completo, quando a gente não sabe o que tem, né, quando a gente não fala. E para cima tem um outro hidrogênio. Agora, eu te pergunto o seguinte, esse hidrogênio aqui é igual a esse hidrogênio? Sim, ele é igual. Então, ele tem todos os substituintes diferentes? Não, não tem. Então, tá errado. Não é quiral. Tá? Eu vou até adicionar isso aqui pra gente. R1, R2, R3 e R4. Tá. Então, todos eles têm que ser diferentes entre si. Então, a 4 está errada, felizmente. Certo? Então, qual é a opção correta? 1, 2 e 3 são verdadeiras. É a opção C. Opção C é a certa. Tá bom? Show de bola? Espero que você tenha aprendido bastante com esse nosso videozinho, certo? Sobre quiralidade, sobre oxidação e outras coisitas mais. Qualquer dúvida, também fale com a gente. Então, eu vou parar de compartilhar a tela aqui com vocês. Só lembrando que o gabarito dessa questão e todas as questões que eu faço nesses vídeos aí, elas vêm das listas da tia Sônia, que faz listas incríveis com respostas, tá bom? Então você pode ir lá e ver as respostas e fazer outros exercícios que também são muito bons. É só pedir o link e eu vou deixar esse link na descrição do vídeo também, para que você possa ir lá e veja, tá bom? Então, muito obrigado, beijinho, cuide-se e estude muito, tá bom? Tchau, tchau.